Beleza, pessoal. Ó, agora, com base aqui, inclusive no gabarito, né, no espelho da prova, a gente vai pontuar um pouco mais detalhadamente as teses e fundamentos e os pedidos, como é que tem que ser. A única coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, que sempre que a gente interpõe um recurso, a gente interpõe perante o juiz de primeiro grau, porque ele que vai fazer a análise dos requisitos de admissibilidade. E as razões a gente apresenta para o tribunal, certo? Lógico que o tribunal também vai reavaliar os requisitos de admissibilidade, eles têm essa possibilidade. Se for intempestivo, se não tem alguma uma questão, interesse e todos os pressupostos recursais. Mas a grande questão é, no caso do recurso em sentido estrito, porque assim, também lembrar no júri, contra a decisão de absolvição sumária e impronúncia, cabe apelação. Contra a decisão de pronúncia e desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Lembrando que no procedimento do júri, a primeira fase, chamada sumário da culpa, ela envolve, digamos, basicamente o rito idêntico ao da vara criminal do rito ordinário. Só que, ao final, ao invés do juiz sentenciar, ele dá uma decisão com natureza de decisão interlocutória mista, que é de pronúncia. Aí assim, pronúncia, que é interlocutória mista, ou impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, certo? Se ele pronuncia, ele está encaminhando o caso ao tribunal do júri, ele está fixando os contornos da imputação. A pronúncia é aquilo que é de fato que o Ministério Público vai poder sustentar em plenário. Nada fora daquilo. E a pronúncia tem que espelhar a denúncia. Não pode sair daquilo, não pode sustentar fora do que está ali, nem a mais, nem aquela ideia de não pode sustentar mais nem diferente. E após a pronúncia, tem a oportunidade de recurso, que no caso aqui é um recurso em sentido estrito. Julgado o recurso em sentido estrito, eles marcam a fase que é o 422, que é o pedido de quantas testemunhas você vai querer ouvir em plenário, e se elas são imprescindíveis, ou seja, tem que estar presentes, ou seja, vão ter que ser conduzidas coercitivamente se for o caso. Aqui até 5, né? No procedimento ordinário é 8, e aqui na fase 422, 5 testemunhas por réu. E aí você pede outras diligências. Tudo que precisar ser saneado é ali. Entende? Eu estou no processo na fase 422 que eu vou até no local do crime. Eu combinei com o sujeito que eu vou na semana que vem. Eu vou lá porque eu acho que é uma imputação de um tipo simples, com mais 4 crimes conexos. Então eu tenho que ir no local para tirar foto, para conversar, para falar. Eu estou indo lá para conversar com o réu, né? Ele vai me auxiliar, a gente precisa fazer algumas... Para nessa fase já também juntar. Lógico que poderia juntar depois, mas... E se eu tivesse alguma coisa para pedir para o juiz, eu falo assim, olha, inclusive aquele laudo ficou ruim, quero que faça outro. Inclusive eu queria uma informação do órgão tal. Inclusive eu fiquei sabendo que tem câmera, eu quero uma câmera tal. Ou seja, você pede para o juiz as diligências, é a tal da fase do 422. E depois da encerrada a fase do 422, que é em 5 dias, defesa em 10, né, defensoria em 10, e o juiz marca o julgamento, que aí faz o relatório e designação do julgamento. Ele relata tudo o que aconteceu, né, tal, né, relata tudo e designa. E aí abre, quando é defensoria pública, ele abre para a defensoria pública, que é um provimento do tribunal, especificar quais cópias quer que o juízo tire para a defensoria pública. Então a gente coloca as folhas que a gente quer, eles montam as folhas e entrega para a gente. O advogado ativo também tem essa prerrogativa. E aí designa o julgamento, a gente vai para o julgamento, certo? Bom, questão. Quando a gente ajuiza o recurso em sentido estrito, gente, a gente ajuiza perante o juiz de primeiro grau. E o que a gente pede para ele? E a gente pode fazer isso nas razões, mas o que a gente pede para ele? O recurso em sentido estrito, ele tem uma peculiaridade. Eles chamam de efeito regressivo da decisão. Você tem que pedir para ele, porque tem que fazer um juízo, né, de revisão daquilo que ele já fez. A gente pede para que o juiz reconsidere alguns pontos e justifica. A justificativa vai estar nas nossas razões, certo? Mas, olha, se o juiz deu uma decisão de pronúncia, dificilmente ele vai se modificar, certo? Exceto se ele se não atentou por um detalhe relevantíssimo e partiu de uma premissa extremamente equivocada. Seria quase que fosse um embargo de declaração, sabe?
Só que isso aqui podendo abranger qualquer matéria. É o efeito regressivo do recurso em sentido estrito. Obviamente o problema já fala que já houve a interposição do recurso e que a gente está para as razões. Razões, então, para o tribunal. Então a gente vai encaminhar para o excelentíssimo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Certo? Por quê? Porque já são as razões. Vocês começariam com as razões. Só que aqui, na descrição, vocês... E por que já começam com as razões? Por que você não tem que interporar? Porque abrem vista para a Defensoria Pública, vocês já entram com as razões para o tribunal. Né? A ideia é que vocês vão ter que pedir, nesse primeiro momento, embora seja para o tribunal, vocês vão ter que pedir ao juiz o efeito regressivo. Certo? E aqui eu até achei um pouco esquisito, porque o gabarito dá como endereçamento das razões o desembargador, Tribunal de Justiça e tal, mas eu faria em 2 petições. Eu vou ser bem sincero, porque eu faria o que eu faço na prática. Eu faria o seguinte: excelentíssimo senhor, esse juiz de direito da vara do júri da comarca da capital, a Defensoria Pública atuando em favor do fulano, vem apresentar as razões de recurso em sentido estrito já interposto, requerendo a Vossa Excelência que, a partir do exposto, reconsidere a decisão para o fim de... Aí coloca um monte de coisa, nos termos alegados, uma série de coisas. Coloca Campinas não, São Paulo, né, gravando que você está em São Paulo, São Paulo, data, né, coloca só o risquinho, coloca outro risquinho que é o nome de vocês, não vai assinar, tal Defensoria Pública, porque não é defensor público, nós somos um órgão, certo? Então é primeira, segunda, terceira Defensoria Pública, então é tal Defensoria Pública da capital. Então, eu sou a 33ª Defensoria Pública da capital. Então, a Defensoria Pública, que é uma banca. Você coloca assim. E aí embaixo você coloca excelentíssimo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí você coloca, se quiser colocar aquelas coisinhas, né? Colém da Câmara, Tribunal, douta da Procuradoria, né? Cara, tira essa porcaria brega aí. Escreve assim. Aí você coloca assim. Aí vocês podem começar de diversas maneiras, né? Assim, o autuado fulano de tal, acusado fulano de tal foi acusado pela prática do crime. Eles falam que dispensa relatório, né? do artigo 121, parágrafo 2º e tal, tendo sido pronunciado pelo... que aqui mudou, né? Porque aqui era parágrafo 2º, incisos 2 e 4, tendo sido pronunciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4. Interpõe a defesa recurso em sentido estrito e pelos fatos que, com as razões a seguir expostas. Aí começa. Primeira coisa, você começa, aí você coloca assim, nulidade, né? Você pode colocar assim, nulidade, tracinho, da invasão do ingresso irregular em domicílio, a ilegalidade da invasão do domicílio. E aí você coloca, e aí aqui, como eles colocam, né? Insuficiência da denúncia anônima na caracterização do flagrante, né? Aqui é o 302, inciso 4º, embora polêmica a questão, nem sequer se tratava de crime permanente, né? Não era crime permanente. Então vocês vão dizer que a denúncia anônima não é suficiente para legitimar a entrada em domicílio. Isso viola o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que tutela o domicílio, artigo 5º, inciso 10. A nulidade da apreensão da faca como prova ilícita, que aí é o artigo 5º, inciso 6º, vocês não se pode usar prova ilícita ou decorrente da ilícita, está na Constituição. A gente sempre tem que ter um fundamento de Constituição, de tratados, de lei, né? E a nulidade da prisão em flagrante, porque houve desrespeito ao devido processo legal, artigo 5º, inciso 56 e o 283 da Constituição. Porque o flagrante partiu de um ato, que não era situação de flagrante, mas também de uma situação, você só soube ter a informação específica a partir de uma entrada irregular, porque era de denúncia anônima.
impossibilidade de convalidação, inexistência de nulidade relativa no processo penal. Eles colocam isso como o que seria a pontuação, né? Aí eles colocam outra preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, a ausência do acusado sem comprovação de seu consentimento. Vejam, direito de presença, que é o direito à ampla defesa. Vocês vão fundamentar, em termos constitucionais, negar o direito ao contraditório em ampla defesa, a autodefesa, né? Então, autodefesa como declaração de ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Vocês vão dizer, aí eu acho, gente, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, o 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o 8º da Convenção Americana, que é o direito de ter acesso a todas as provas, tal, que estão lá. Isso não está nem no gabarito, mas tratado é interessante colocar, sempre. Mas eles colocam necessidade de oportunização de interrogatório, que é o 411, né, que e 185 seguintes, que assim, o preso tem que, se tiver preso, é requisitado para oportunização do interrogatório. A oportunização é um direito fundamental. O exercício, ele pode permanecer em silêncio. É facultativo. Aplicação analógica do 457, parágrafo 2º do CPP, que é a questão de trazer o sujeito, né? Da nulidade, cerceamento de defesa em deferimento de pedido de diligência. Ou seja, a defesa pede uma diligência essencial a esclarecimento de fato relevante, certo? Violação devido ao processo legal, que é negado o exercício do contraditório em ampla defesa, né? E aí, contraditório e ampla defesa estão no inciso 54 e 55 da Constituição, mas seria aplicação dos dispositivos do 402 do CPP ao rito do júri e o 394, parágrafo 5º do CPP. Porque você... É aquela ideia, gente, você lê esses dispositivos, fala, se algum fato, tal, por exemplo, a testemunha referida, se o nome de uma testemunha foi mencionado, essa notícia nunca teve vindo ao processo, essa pessoa deve ser ouvida. Rapaz, isso aí está no regulamento do PCC. Né? No PCC, na penitenciária, se você fala, estão discutindo, vocês estão sob julgamento, que eles falam, vão para as ideias, né? Que o pessoal está em julgamento. Se você fala o nome de uma pessoa que presenciou, que de alguma forma ou presenciou, ou estava na disputa, ou se falou, opa, chama a pessoa e vem. Entende? Tipo assim, todo mundo que é mencionado, se esse cara falou, chama o cara e vem. Entendeu? Não tem. Todo mundo que é afetado pelos efeitos da decisão ou pode contribuir para a causa, tem que ser chamado. Gente, isso é mínimo, né? Tá aqui no colo. Segundo o regulamento do PCC, né? Bom, seguinte, a outra preliminar do cerceamento de defesa, teoria da perda de uma chance probatória. Gente, manuseio inadequado da faca, não condução do acusado ao instituto, né, médico legal para fato. Então, assim, a ideia de que você não tem as digitais, você não sabe se... Eu estou dizendo que eu peguei a faca mesmo. Eu tomei uma facada na mão, que mostra que eu não era o cara que tomou a iniciativa. Que se eu estou com as mãos, que eu tenho uma lesão defensiva, eu tentei pegar, para segurar. Legítimo, minha coisa. Mas eu falo o seguinte, olha, e pega a digital do cara. Nossa, eu até achei interessantíssimo isso aqui com digital, né? Pega a digital do cara. Se por um erro do Estado você perde a prova, você não pode alegar o contrário, pelo menos dizer que aquilo que parte da presunção de inocência, que é a versão do réu, né? Você não pode dizer que aquilo desqualificar aquilo, entende? Porque aquilo teria você só poderia desclassificar, ele te deu a oportunidade, ele falou assim, tá lá, perecia. Se manuseia inadequadamente, você teria um problema em relação a isso de uma insuficiência probatória para justificar algo contra o réu. Mas a ideia aqui é de que você pediu... bom, porque aqui eu estou falando assim, é extremamente difícil aqui, mas aqui está como tese preliminar de cerceamento de defesa, né? Que é o seguinte, gente, o que diz a teoria da perda de uma chance diz o seguinte, ela diz que é aquela ideia que a gente usa com os policiais. Se você faz uma série de perguntas para o policial acerca das possibilidades probatórias que ele podia ter usado e não usou,
Você está dizendo que o quadro probatório poderia ser muito mais robusto do que foi. E esse quadro probatório que aconteceu é um quadro probatório que seria insuficiente diante, no caso dos policiais, da parcialidade que normalmente eles têm como agentes de repressão. Ou seja, não são, o testemunho deles é um testemunho que tende a legitimar o que eles fizeram lá. Só que o que eles fizeram lá, só eles sabem. Então você coloca a favor deles um controle absoluto sobre a prova, porque eles excluem todos os outros meios de prova e eles se fazem a prova que eles deveriam produzir. Se você demonstra que existiam testemunhas civis, que era possível usar câmera, que era possível pegar as filmagens, que era possível produzir uma série de outras provas e isso não foi usado, você diz que aquilo que foi usado é insuficiente. Isso é a teoria da perda de uma chance probatória. Agora, isso aí eu uso como insuficiência probatória, certo? Por exemplo, o cara fala que foi linchado depois do julgamento, depois do furto. Linchado. O que é linchamento? Linchamento é uma sobrecriminalização. O que é? É você ser apenado, certo? Por um fato posterior, mas com plena ligação ao delito, né? Ou seja, como decorrência disso, uma pena não prevista no Estado democrático e que está fora das excludentes de ilicitude, culpabilidade, tipicidade. Ou seja, as pessoas praticaram um crime contra você, lesões corporais, e não estão sendo punidas. Eu não estou pedindo que elas sejam punidas, eu estou pedindo que essas lesões que você sofreu, que estão afirmadas por você e por todas as testemunhas, sejam consideradas a título de atenuante genérica, do artigo 66 do Código Penal. Aí o juiz fala, mas não tem laudo. Eu falo, olha, teve naquelas épocas que não tinha custódia, que não tinha... Fala, olha, o delegado pediu o IML no sujeito, só que não veio até agora. Só que se não veio por omissão do Estado, e a defesa aqui não vai ficar pedindo coisas a mais para supostamente não prolongar a prisão preventiva, né? Ou sei lá o quê, tem que se validar a prova testemunhal, porque o Estado deixou de produzir aquilo que deveria, né? Então, não perdeu de uma chance. E aí você tem que validar, nesse caso, a fala do réu respaldada pelas testemunhas, embora você não tenha os vestígios demonstráveis por laudo, só, digamos, de uma forma muito vaga. Aqui está com o cerceamento de defesa. Sinceramente, gente, eu vou dizer para vocês que eu não sei, eu precisaria ver melhor como trabalhar isso aqui, porque eu não sei se eu trabalharia isso como perda de uma chance, né? Tira perda de uma chance, manuseio inadequado da faca, não condução do acusado ao colocar. Lógico que não conduzi-lo até lá, digamos assim, você viu, aqui é aquela questão, né? Que aqui eu falei, mas é isso. Ele não foi conduzido também ao IML, ao IGP, né? Para que as lesões nele fossem atestadas. De fato, um cerceamento. Acho que nesse caso sim, você fala, olha, eu queria ter produzido a prova de que eu sofri os danos, né? Mais danos do que até essa facada. E você não deixou eu produzir porque não me mandaram para lá, para o IML. Mas o manuseio inadequado da faca, talvez seja por isso, né? Da forma que você pegou e tal. Bom, preliminar de impossibilidade de mendácio libere, 18.3, artigo 14, mudança de fútil para torpe. É o seguinte, réu se defende de um fato jurídico, não de um mero fato narrativa. É inaplicabilidade do princípio do narra mihi factum dabit. A ideia é o seguinte, pessoal, a denúncia é o seguinte, aquilo que a gente já falou, mas assim, a denúncia é um espelho, ele vai espelhar a pronúncia, que vai espelhar os quesitos. Lembra uma vez que eu contei isso para vocês há muito tempo, agora eu já não sei se é em outra aula ou se é no curso quando eu dava, no primeiro que eu dei teoria de delito, mas é o seguinte, olha o que aconteceu. Uma defensora daqui de São Paulo foi fazer um júri em São Sebastião. O Ministério Público não esperou vir o laudo pericial e disse que a vítima morreu dos golpes contundentes dados pelo agente. Diz que o agente matou a vítima com socos e chutes e que essas foram a causa da morte da vítima. Ok.
O laudo veio durante o processo, o certo até virantes, né? Mas eles falam laudo ser oportunamente juntado. Eles pegam o depoimento de qualquer um e dizem que isso demonstra materialidade. Mas o certo é esperar o laudo, porque não é só a materialidade, é uma questão de lesão decorrente de um determinado nexo de causalidade, atribuível ao autor. Então, assim, a ideia é, você tem que demonstrar a natureza das lesões e o nexo de causalidade. Então, veja a ideia, dizendo que ele deu esses golpes contundentes que foram a causa da morte da pessoa. Só que o que acontece? Veio o laudo. E sabe o que tinha no laudo? Que o cara tinha uma faca cravada na cabeça. Como se fosse uma faca cravada na cabeça. Só tem um problema. Essa facada não está em nenhum momento narrada na denúncia. Certo? E assim, tomou uma facada na cabeça, ninguém falou que o réu que deu essa facada, a rigor, o réu lesionou. Então, no máximo, você tem que pegar o que o laudo disse sobre as lesões. Só que o que o laudo diz sobre as lesões, eu nem lembro se o laudo fala que essas lesões eram leves, ou se ele só descreve que há demonstração de marcas de agente, mas não fala, essas marcas contundentes geraram uma lesão leve, grave, gravíssima. Falam só, acho que era mais ou menos assim, que a vítima morreu de uma facada na cabeça, certo? Que é essa agente pérfuro cortante que foi a causa da hemorragia aqui, tal. Tá. O que acontece? Isso tem que ser corrigido, senão isso vai dar problema depois. Por quê? E a juíza não corrigiu, ela pronunciou genérico. Sabe qual é o problema? No dia tal, como é que tem que ser a quesitação? Porque isso tem que ser controlado assim, você só pode pronunciar nos termos da denúncia. E aí, do qual que você pronuncia, a pronúncia tem que ser os quesitos. Se eu mostrar as decisões, vocês vão ver, do juiz do meu trabalho, que é muito perfeccionista com isso, vocês veem exatamente as mesmas, todos os espelhos. Mas ele fala assim, vou dar um exemplo de quesitação, de como é no júri. No dia tal, a fulano de tal, que é a vítima, foi vítima de golpes de arma branca ou golpes contundentes, tem que estar de acordo com a narrativa da inicial, da pronúncia, que descritos no laudo de folhas tais, que foram a causa da sua morte. Isso é materialidade. Sim, foi. Pergunta, aí a segunda seria, o réu fulano de tal foi o autor desses golpes, ou seja, dos golpes que produziram esse nexo? E aí terceiro jurado sobre o réu. E aí depois as demais teses. Mas a pergunta é, vocês veem que a primeira é a lesão e o nexo de causalidade. Então ele fala, no dia tal, fulano de tal, que é a vítima, foi, ou sofreu, ou foi vítima, ou sofreu os golpes contundentes descritos no laudo de folha tal, que foram a causa da sua morte. Então, os golpes contundentes, de onde ele tirou? Na narrativa inicial. E a descrição concreta do resultado causado pelos aqueles atos executórios está no laudo, que diz, que já descreve o resultado e a sua ligação com a ação do agente descrita. Só que a ação do agente descrita, ali, só eram os golpes contundentes. Minha pergunta, o laudo demonstra que o laudo foi a causa da morte? Não. Então, a rigor, não deveria nem mandar para júri. A rigor, teria que haver absolvição sumária por ausência de nexo de causalidade. Entendeu? Só que manda para plenário. Na hora de mandar para plenário, você não tem como corrigir, porque o quesito vai ficar incongruente. Então, a rigor vai haver nulidade. Sempre. Só que essa nulidade precisa ser arguida. No júri, você tem momentos para arguir. Nulidade até a pronúncia tem que ser arguidas em memoriais. Nulidade que ocorre entre a pronúncia e a sessão do júri no momento da instalação da sessão de julgamento. Tem todo um... Você vê aquele parte de nulidades, eles falam que tem que... Senão, em tese, estaria convalidada, mas só convalidadas as relativas, né? O problema é que tudo isso, para mim, é tudo nulo absoluto, né? Mas, assim... Bom, que seja. Mas o fato é que, como seria uma possibilidade de ajustar, remedando, como estratégia de defesa concreta, seria falar assim, excelência, desdobra o quesito para os jurados. Desdobra. Você está dizendo
que o resultado que ocorreu descrito no laudo é o resultado que produziu a morte. Só que o laudo descreve que o que produziu a morte era a facada. E a denúncia narra que o cara só bateu. Então, stop o quesito fala. A conduta do acusado, fulano, no sentido de dar golpes, foi a causa eficiente da morte do fulano? Contribuiu causalmente para o resultado? Um desdobramento do nexo de causalidade. Porque da forma como a coisa é colocada, normalmente, quais são as premissas do qual a gente está partindo? Que o quesito está dizendo que o laudo aponta concretamente o resultado e o nexo. E a segunda pergunta diz que este nexo foi produzido pela conduta descrita na inicial. Então você liga tudo, conduta descrita inicial, nexo causal, resultado. Isso tem que constar do primeiro e segundo quesitos. Só que quando a coisa não bate, o juiz já tem que controlar desde da primeira momento. E eu vou dizer, uma coisa é não bater, outra coisa é ter dúvida. Entende? Por exemplo, de fato, vamos supor, duas pessoas atiram na pessoa. Um atira, o outro atira. Naquela ideia de que um não sabe que o outro, né? Então, autoria colateral, vai. Um exemplo acadêmico, só para vocês entenderem. Vamos supor, um dá uma facada. O outro vai lá e atira. E cada um, assim, não em concurso de agentes, mas por si. É que depende de qual a contribuição causal. Nossa, aqui, gente, tem uma série de questões, mas pensa o seguinte: que o que matou foi a facada, não foi o tiro. Esse sujeito não vai poder ser pronunciado por homicídio consumado. Entendeu? Porque o laudo, embora você aponte, né, que esse sujeito fez, deu os tiros, não é ele que consumou, entendeu? A pessoa morreu e o laudo demonstra que, cabalmente, que não foi ele. Então, de alguma forma, o quesito deveria ser outro para o jurado. Deve ser assim: o sujeito morreu. A conduta do agente, no sentido de dar o tiro, criou um risco relevante, algo que diga respeito à tentativa. Embora você tenha vítima morta, a responsabilidade ali é por tentativa. Porque o teu tiro tinha aptidão para produzir a morte, mas a facada produziu antes. Né? Então, essa ideia da tentativa. Bom, voltando. Preliminar de nulidade por não ter sido conduzido, né? Então, o acusado não foi oportunizado. Preliminar de sistema de defesa, indeferimento do pedido de diligência, né? Já falamos. Possibilidade de emendar se libere. Então, que é o seguinte: o juiz não poderia pronunciar de uma forma não imputada na denúncia. Se você imputa motivo fútil, não pode mudar para motivo torpe. Você analisa se tem procedência para pronunciar por motivo fútil ou não. Se está convencido dos indícios. Aqui, no caso, teria que pedir o afastamento da qualificadora. Uma coisa interessante o MP no problema, gente, acho que eu li errado. O MP pediu o afastamento da qualificadora, mas o juiz pronunciou com a qualificadora. E aí é um raciocínio que eu quero que vocês levem sempre para toda e qualquer prova, se for junto com pergunta de prova oral na defensoria, que é o seguinte: ver violação ao sistema acusatório, que está no artigo 121 da Constituição e nos tratados, o que implica a violação à imparcialidade do juiz, e o artigo 385 do CPP, que dá respaldo a isso, não foi recepcionado. O que diz o 385? Que o juiz que o juiz pode reconhecer uma agravante ainda que não alegada e uma causa de aumento ainda que não alegada. E condenar ainda que o MP peça para absolver. Gente, sempre vocês têm que ter isso na cabeça. O MP é titular da pretensão acusatória, certo? Ele não é titular de direito de punir nenhum. É titular de uma pretensão acusatória, direito de proceder em juízo contra alguém. Então, de acusar alguém. O exercício disso através da denúncia, da petição inicial, gera ao juiz um ônus de
responder se aquilo é procedente ou não, tem respaldo empírico na prova ou não. Só que é um condicionamento. O juiz até exerceria um poder-dever punitivo de aplicação da lei penal, mas ele só faria isso com base no exercício da pretensão acusatória. Então, eu exerço a pretensão acusatória e ela condiciona a condenação. Só tem uma questão. A pretensão acusatória não é exercida única e exclusivamente com a petição inicial. Porque a petição inicial ela é só o início das coisas. Mas a pretensão acusatória era constantemente exercida conforme a MP postula o prosseguimento do feito em juízo. De modo que, no momento crucial, que é o momento da análise profunda das provas, que é no momento dos memoriais ou dos debates, o Ministério Público pode optar por manter essa pretensão acusatória vigorando ou dizer que não há elementos produzidos através de uma análise mais profunda para manter essa acusação vigorando, ou seja, em exercício. De modo que se ele não exerce, se ele em memoriais pede absolução, ele está querendo dizer para o juiz: eu comecei porque eu achei que havia um indício, mas a prova me mostrou que eu estou errado. Então eu retiro a pretensão acusatória a partir de uma análise mais profunda, preservando a presunção de inocência. O juiz não pode exercer esse papel, porque se ele condenar ou pronunciar contra o pedido MP, primeiro, ele não tem esse poder, porque uma pretensão, o exercício da pretensão acusatória é a que condiciona o poder punitivo. Sem ela, não pode haver poder punitivo. Essa pretensão acusatória ela é analisada em permanência, ou seja, tanto na parte indiciária da denúncia, quanto na parte da análise profunda da prova em memoriais, e ali ela é retirada, portanto, se condiciona, não é possível. Existe um princípio constitucional que diz isso, que é o ne proceda iudex ex officio, né? O juiz não pode agir de ofício, só quando provocado, porque se ele fizer isso, ele está saindo do dever de imparcialidade, né? Porque está estimulando o litígio, e estimular litígio digamos, ficar a parte do autor, né? Aquele que movimenta a jurisdição, ficar ao lado do autor, isso ele não pode. Mas tem um argumento interessante também, que é o seguinte: se o Ministério Público não invoca argumentos para justificar o prosseguimento da pretensão acusatória, a defesa não sabe do que se defender e como se defender. Se todos os argumentos que o MP elenca são para absolver, significa que eu não sei nem no que bater. E o juiz, ao condenar ou pronunciar, ele me pega de surpresa, porque eu não consegui, em tese, saber o que esse juiz está pensando para poder contraditar. Esse juiz, você está querendo me condenar porque uma denúncia anônima me falou que sou eu, é isso? É isso, só por isso que eu estou te condenando. Tá bom, então eu vou te falar sobre a denúncia anônima. Não pode por causa disso. Por causa dos tratados de jurisprudência da corte. Nananana. Só que vocês entendem que a coisa tem que ser colocada antes para eu poder rebater. Se o MP não coloca nada, eu não tenho como rebater. E aí eu sou surpreendido com a sentença do juiz. Entendeu? Então é violação ao contraditório e ampla defesa. Então são essas duas teses. Se o juiz não pode proceder de ofício, porque se o fizer vai ser parte, né, viola o sistema acusatório, ou seja, eu só posso interpretar que a pretensão acusatória condiciona o poder punitivo e ela é exercida tanto na denúncia quanto nos memoriais, os debates. O seu não exercício implica a não possibilidade de punição. E, ao proceder dessa forma, o juiz viola o contraditório e ampla defesa. Certo? Isso teria que ser dito, porque o MP pediu que uma qualificadora fosse afastada. E o juiz pronunciou mesmo assim. Aí eles vão falar, mas o 385 legitima. Mas o 385 não foi recepcionado pela Constituição. E nem pelos tratados internacionais de direitos humanos. Tá. Aí, gente, no mérito, primeiro, aqui é aquela questão, né? O indúbio pro societate, que ele fala assim, que ele pronunciou pelo indúbio pro societate. Esse princípio não existe.
do processo penal. Ele não está amparado. Até porque os tratados que têm força de norma supralegal por hora, né, daqui a um tempo vai se tornar constitucional, se esse Supremo aí não regaçar com tudo, o que vigora a presunção de inocência, certo? E quando você pronuncia, isso que é uma questão, isso também o juiz lá de Campinas sempre fala, quando você pronuncia alguém, é que você está convencido da existência de indícios de autoria, da materialidade de indícios de autoria. O que ele está convencido de indícios de autoria? Que uma das versões possíveis, né, respaldada por algum elemento mínimo, é de que o réu seja o autor do fato descrito na denúncia, da forma como descrito na denúncia. Há um indício, mas também há indícios de que tenha ocorrido de uma outra forma. E caberá aos jurados verificar se esses indícios são indícios que não são meros indícios, são provas contundentes que, acima de qualquer dúvida razoável, legitima você concluir que ele foi o autor desse fato, não amparado por nenhuma causa excludente de crime, tipicidade, injustiça de culpabilidade, e que só essa versão é a versão que a prova admite e não outra. Então, veja, quando o juiz está dizendo que ele pronuncia, ele não está dizendo que tem muita chance de ser o cara, que tem prova de ser o cara, que o cara é o principal suspeito, não. De que uma das versões possíveis das diversas narrativas acerca da dinâmica dos fatos e dentre as diversas possibilidades de ter havido erro de tipo, erro de proibição, legítima defesa, inevitável diversa, sei lá, de todas as teses possíveis, uma delas é de que esse indivíduo pode ter feito aquilo que a denúncia diz que ele fez. E por quê? Porque o Torres fala, isso é um indício, certo? Então é um indício, um fato concreto demonstrado que enseja que essa versão possa ser uma das versões, mas esse fato enseja diversas versões. Esse fato conjugado com outros enseja diversas. Então já vai analisar o seguinte: se as outras versões são mais fortes do que essa, se essa, de fato, não tem, o juiz errou e não tem o menor indício dela, ou se embora haja indício, eu não concluí que as outras são falsas, né? Ou se, sei lá, há um indício dessa aqui, mas além disso o fato foi praticado sob nome excludente. Então, veja, o indício, o que diferencia o indício de prova? Que a prova, ela pressupõe um indício, só que ela também traz outros elementos para dizer que todas as demais versões incompatíveis com essa tese são falsas, o que sobra é só essa. Então, a ideia é basicamente o seguinte: o indício, eu sempre brinco, eu dou esse exemplo. Se eu ouço um miado atrás da porta, um miado é um fato, eu ouvi. Pode ser um gato, pode ser uma pessoa se fazendo de gato, e pode ser um robô, né? uma gravação de gato. São três possibilidades, certo? Qual é a verdadeira? Eu preciso de um segundo elemento que faz com que, olha, você foi lá, né? É a Estela, né? A Estela foi lá e me disse que viu e viu que era um gato mesmo. Então, ela disse que não era uma pessoa, disse que não era uma máquina. Então, era um gato mesmo. Então, vou juntar que eu vi um gato e ela me disse que era um gato. Então, dois fatos que fazem com que um indício que leva para três versões e um segundo, digamos, elemento de prova que me diz que as demais versões são falsas e que uma só é verdadeira. Eu acho que essa prova é consistente, porque eu acredito nela, porque ela enxerga, porque ela não teria razão para mentir, toda aquela questão. Mas assim, o fato é que os elementos vão fechando, eles criam indícios de que um monte de coisas aconteçam e os demais elementos demonstram que versões alternativas não são possíveis. Geralmente falam que a prova ela pressupõe um indício. Sim. Mas, geralmente no caso concreto a gente vê que o indício pressupõe a prova para a acusação. Como? É que assim, eles têm um indício e eles tentam a qualquer custo buscar uma prova em cima daquilo. Na verdade, que aí é a questão do preconceito e do estereótipo, né? É que assim, você usa um elemento arbitrário, porque não necessariamente uma coisa indica a outra. Por exemplo, o fato de ele ter antecedente por tráfico significa que ele é traficante? Não. O fato de que ele tem antecedente por tráfico pode significar uma série de coisas, inclusive que ele foi injustiçado da outra vez. Entendeu? Assim, você não pode dizer nada
acerca disso. Você só pode dizer assim, igual eles falam assim, eu já vi muitas vezes juízes falando assim, olha Bruno, eu condenei ele por tráfico, porque embora seja pouca quantidade, ninguém viu vender, ele foi abordado numa abordagem nada a ver na rua, veja, ele tem passagem por isso, ele saiu do sistema, ele ficou com dificuldade de emprego, quer dizer, fatos aleatórios que arbitrariamente justificam algo que não tem conexão. Então assim, uma vinculação entre causa e consequência arbitrária, não necessária. Entendeu? É aí que entra o preconceito e a estigmatização. Entendeu? O cara mora no bairro tal, e no bairro tal eu sei que é um lugar dominado pela facção e lá tem muito tráfico. Mas a vinculação disso com o fato narrado da denúncia imputado a ele como ilícito e culpável, qual é a consequência? Entende? Essa ideia. São vinculações arbitrárias. Isso parte dos viés cognitivos e parte da questão. É que nem você fala assim, Bruno, mas você vê, tem muitos policiais negros, muitos juízes negros e muita questão tal. Então, esses caras condenam negros. Eles são racistas ou não? A ideia do racismo não é especificamente a concreção do ato em si, ser julgado uma pessoa. É a análise do garantismo à luz do estereótipo. Ou seja, o que faz a seguinte questão: o quão exigente eu sou em termos de estándar probatório, e 2, o quão eu faço vinculações arbitrárias entre um fato e outro. Entendeu? Se esse é um cara que tem um antecedente por, sei lá, falsa identidade, então necessariamente ele é um cara que mente, então necessariamente é um cara que, sabe? Você começa a fazer deduções para tentar saldar a tua insuficiência probatória, porque o que você tem não passa de um indício. Então, para completar, você não completa com outra prova, você completa com preconceito, que é uma análise, é uma dedução arbitrária a partir de um fato que não tem nenhuma correspondência lógica, né? São análises dos viés cognitivos. Então, assim, não existe indúbio pro societate, certo? Se uma das versões possíveis indiciárias é de que o sujeito pode ter sido o autor, você pronuncia e você não está dizendo nada sobre isso. Você está autorizando o Ministério Público a sustentar em juízo a sua acusação. Quando você vai pedir no mérito, você vai pedir tanto a despronúncia, né, quanto a absolução sumária. Primeiro, você vai dizer que boa parte, em juízo, você não vai produzir nenhuma prova que sustentasse a acusação. Primeiro, o delegado não sabe nada, porque o delegado, ele não viu o evento, ele só ouviu as pessoas que o ouviram. Na verdade, se não tem contraditório para a defesa lá, o seu depoimento não tem, em juízo, não faz com que aquilo que não tem contraditório para a defesa passe a ter, entende? A gente chama de procedimento de legitimação do inquérito. Chamar quem participou na delegacia para dizer que foi tudo ok lá. Isso não pode. E isso é a própria insuficiência probatória. O artigo 55 do Código fala que você não pode nem condenar, e aí eventualmente você teria para pronunciar exclusivamente com elementos do inquérito, embora muita gente faça isso. Só quer entregar os leões, né? No júri principalmente. Menção a informantes pelo delegado, se equipara a denúncia anônima, levou a PM ao acusado, invalidade das denúncias anônimas. Quer dizer, as tais denúncias anônimas que levaram tudo isso são completamente, não servem sequer para restaurar inquérito, quanto mais para fundamentar uma prova. As testemunhas não viu, né? Aquele José não viu nada, só falou que o cara é um cara perigoso, que não diz nada. Os PMs não foram ouvidos em juízo, embora também não visto porra nenhuma, né? Então, assim, a faca que foi periciada não foi preservada, né? Então, ela perda da possível prova de que teria sido empunhada pela vítima. Então, não tem isso. E você não conduziu o acusado para o instituto médico e você perdeu a possibilidade de demonstrar que ele se defendeu. Eu oficiei o instituto médico, ele foi atendido na hora. Graças a Deus eu tive, cara. A mão do cara estava assim, destruída. A foto da mão que o defensor tirou, né? E seria, diante da negativa, seria uma forma de suprir, né? Então, deveria ser considerado até por conta diante da defesa. O interrogatório na fase policial pode ser usado a favor, tudo que é usado na fase policial
A favor pode ser, contra não. Por quê? Porque contra gera sempre a dúvida de um possível constrangimento, ameaça, agressão, tortura, indução a erro. Né? Tudo não quer, mas a favor pode, porque se é a favor, você tem a demonstração de que foi garantido o direito dele, tanto que é a favor. Entendeu? A demonstração da lisura do procedimento é a própria prova a favor. A prova a favor contém em si a lisura, né? Porque se não fosse lisa, se não fosse rígida, não seria favorável. É uma tautologia, mas assim, a ideia é essa, né? Que se o cara fala um monte de coisa a seu favor e uma testemunha fala a favor dele, você não teria como duvidar, né, do constrangimento, porque ninguém está querendo ferrar com ele à toa, constrangido. O constrangimento seria para ferrar, né? Então, bom, interrogatório na forma policial, tudo isso caracteriza a legítima defesa, né, nos termos do artigo 23, 2 e 25, e aí seria a absolvição sumária, gente. Absolvição sumária. O que eu acho que eu só queria ver uma coisinha aqui. Você dizia assim que ou você não tem provas de que ele matou sem excludente, né? Assim, tipo, então vocês iam pronunciar, mas assim, principalmente seria, eu acho, que uma questão de absolvição sumária. Essa que é a questão. Uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, artigo 386 na vara comum, 386 inciso 6 do código, que o juiz pode absolver quando houver dúvida razoável acerca de excludente de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, certo? Então, se houver dúvida razoável acerca de desistência voluntária num caso, o juiz tem que reconhecer. O MP fala, é ônus da defesa demonstrar cabalmente. Não é ônus da defesa demonstrar, porque é impossível. Se houver uma dúvida razoável, já basta, porque não dá, em boa parte das vezes. Exemplo, sujeito que entra com droga no presídio. Se ele fala assim, é o seguinte, fui obrigado, eu era o primeiro na cela, era o mais novo, fui obrigado a fazer isso, pelas relações de poder ali, e é isso, não tem muito. O que você quer, que eu traga testemunho dos caras da cela? Né? Então existe já uma dúvida razoável decorrente do discurso dele. Já deve ser considerada. Já consegui isso uma vez, embora não tenha conseguido ultimamente, mas é um exemplo. Tem um outro exemplo? O sujeito entra para tentar furtar coisas de um determinado estabelecimento. Só que a hora que ele entra, ele só vê que há máquinas pesadas ali. E nada que possa ser carregado, destacado e carregável facilmente pela mão. Sabe o que ele faz? Desiste. Está indo embora. E a hora que ele está indo embora, ele é preso. Pego, porque um vizinho olha e... Bom, ele dá essa versão e fala assim, desistência voluntária. Entendeu? E aí você teria que ver se remanesce a violação de domicílio ou não, tal, mas... Que ele desistiu de uma coisa. Por quê? Porque ele viu que não dava. Aí dá até para pensar que é impossível, mas ok. Desistência voluntária. Responde pelo quê? Agora, veja. Como que ele vai? Dúvida razoável. Não sei se ele estava, sei lá, foi lá só pegar um ar para voltar, não sei. Mas assim, a ideia é, pela dúvida razoável, o juiz pode. Não tem que ter cabalmente, então tem que ter um amigo, né? Tem que ser em concurso de agência, o cara fala, realmente, ele falou para mim que desistiu, sabe? Não tem isso. É questão das circunstâncias. Júri e absolvição sumária, nesse momento, que não seja pelo jurado, tem que ser causa manifestamente a partir da prova produzida em juízo, certo? Não poderia, você pede a absolvição sumária nessas situações, senão não dá, né? Caso de só morte, tá, ok. O problema coloca aqui, gente, a questão da desclassificação. Por quê? Eles estão falando que, em tese não deveria dolo de crime contra a vida, porque o problema fala que a facada foi acidental e aí acabou morrendo acidentalmente, como se fosse assim. Aquela ideia de que eu agi em legítima defesa, mas em legítima defesa a minha intenção não era matar. Sempre vai ser uma intenção de defesa. Mas para me defender, eu não queria matar. Eu queria meramente lesionar. Certo? Então eu não tive a intenção de matar na minha legítima defesa. Eu tinha a intenção só de lesionar porque eu achei que era suficiente. Mas por um acidente na manipulação dos meios necessários, houve a morte. O que seria uma lesão seguida de morte,
se não for uma lesão seguida de morte em legítima defesa, entende? Então, você teria que pedir, porque o problema diz que foi acidental, mas eu achei que não ficou muito claro, sabe, a forma como foi colocada. Mas a ideia é justamente essa, a gente usa isso na prática, que é, ele agiu legítima, porque o outro agiu de forma injusta e houve uma retorção imediata para repelir a agressão injusta. Só que, por um acidente na calibração da força, ou seja, na imoderação dos meios, de uma forma imprudente, eu acabei produzindo resultado além daquilo que eu queria para repelir, que é, eu acabei produzindo a morte culposamente, porque minha intenção era só lesionar, achando que isso seria suficiente para a defesa. E aí, então, seria uma desclassificação. Você diria que primeiro teria que ser absolução, se não desclassificação. E aqui vem antes, né? É interessante que aí até o STJ classificou que a tese da absolução poderia vir antes, né? Antes da desclassificação, quando a situação é essa. Não é assim, e muitos juízes entendem que não, porque a premissa do júri é dolo contra a vida, né? Então, primeiro você tem que perguntar se teve intenção, depois se o jurado absolve o réu. Mas a Defensoria de São Paulo conseguiu inverter esses quesitos, né? Então, uma questão bem... Bom, seria uma tese subsidiária. E as outras, afastamento das qualificadoras. A vingança, por si só, não caracteriza torpeza, nem mesmo futilidade. A vingança, né, quase que uma reação emocional ou movida por aquela ideia de um sentimento. Embora isso aqui precisa ser calibrado. Mas desavenças pretéritas e lesão causada no recorrente pela vítima afastam a possibilidade de defesa, né? Então, assim, a vítima provocou, então não foi pega de surpresa, e as desavenças anteriores justificam a não futilidade do motivo. Isso também é uma tese bastante alegada, também com a ideia de que vingança por si só não é nenhuma coisa nem outra, nem fútil nem torpe. Eles falam que tem que pedir a revogação da preventiva, além da ilegalidade do flagrante. Se o flagrante é legal, não pode converter em preventiva, embora os juízes façam. Mas também não teria, porque a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a necessidade de ser resguardado em pública, porque é a questão da probabilidade concreta, né, e não. E necessidade fundamental da decisão, melhor, né, no caso concreto. Aí você tem 93.9 da Constituição, 413 parágrafo 3º e 312 do CPP, 3º do CPP e 489 parágrafo 1º do CPC. Esses seriam os pedidos que você teria que fazer, inclusive, assim, em reza, com a fundamentação, lógico, essa é a fundamentação de mérito, gente, e aqui seriam os pedidos que estão depois, né, e sempre lembrando que sempre colocar embaixo, no final, que a defensoria requer a intimação pessoal, ou seja, na figura do defensor, não na figura de mais ninguém, no núcleo do defensor da ponta, com vista dos autos, ou seja, cobertura de vistas, para poder já peticionar ou escrever à mão ali, né, aqui no caso do eletrônico é sem abertura de vistas, mas assim, cobertura de vistas, ou seja, com a vista que na verdade que a entrega dos autos pessoalmente, não é assim, intimar por cartinha, é com a entrega, autos vindo até mim, entendeu? No eletrônico tudo bem, né, vem até mim mesmo, mas assim, físico tem que vir de São Paulo até Campinas, e com prazo em dobro, tem que sempre pedir essa prerrogativa. Então, intimação pessoal, com vista, né, dos autos, quer dizer, ainda com prazo em dobro, certo? Tem que sempre colocar em todas as petições, e daquele jeito, sempre lembrar para colocar, se for a cidade, gente, você coloca lá, São Paulo, está dizendo que é São Paulo aqui, São Paulo, vírgula, tracinho, que é a data, entendeu? E aí embaixo, nunca colocar o nome, sempre tracinho, que é o nome de seria de vocês, tracinho, que é o número da defensoria de vocês, tal, defensoria pública da capital, no caso que era a capital. Se não souber a cidade nem a defensoria pública, você coloca assim, tracinho, embaixo, tracinho, que é o nome da defensoria pública da comarca de tracinho, entendeu? Porque seria, por exemplo, eu coloco Bruno Martinelli Scrignoli, 11ª Defensoria Pública de Campinas. Então, só que não pode identificar, então não pode colocar, lembre que não pode identificar. Provem, tomem cuidado com isso. Você pode explicar de novo, por exemplo, na desclassificação por, como você falou, anterior que São Paulo já deu? É que é o seguinte, ó. Assim, quando... Claro, imagina o seguinte, ó.
Como é que se quesita a tentativa no júri? Eles falam assim, no dia tal, a vítima foi, assim, fulano de tal, foi vítima de disparo de arma de fogo. De arma de fogo, ponto. Foi. Que produziram as lesões no laudo tal? Sim. É que não morreu, né? Porque você só tira aquela parte que foram à casa do seu marido, você tira. Sofreu a lesão descrita no laudo? Sofreu. O réu foi o autor desses disparos? Foi. E aí agora o quesito da tentativa, que é o quesito que vai definir a intenção homicida. Que é se vai ser julgada pelo juiz-presidente ou se vai ser julgada pelos jurados. Ou seja, os jurados vão entender. Foi uma intenção matar o sujeito e aí só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade? Ou o sujeito desistiu, né? E aí não é um criminoso contra a vida e, portanto, quem tem que julgar é o juiz-presidente nessa fase. Porque se você entender que teve desistência voluntária, prova manifesta da desistência voluntária antes da primeira fase, o juiz classifica já antes ali, certo? E aí manda para uma das varas criminais comuns. Agora, se chegou para o jurado e o jurado desclassifica, quem julga é o juiz-presidente, certo? Tá, aí vai ser assim. Mas naquela mesma audiência? Na sessão plenária. Porque na audiência da primeira fase, sumário da culpa, você vai dizer que há prova manifesta da ausência de dolo, porque ou não teve dolo, ou ainda que tivesse, houve desistência. Isso tem prova manifesta. Beleza, o juiz fala, concordo com você. Manda o caso para uma das varas criminais da comarca. Tá bom. Vamos supor que o juiz fala, olha, eu acho que tem indícios de um crime doloso contra a vida. Vai para o jurado. O jurado decide, não tem não. Vai para você, juiz. Você que vai julgar, você que está presidindo aqui, que você está só lendo um livro aqui. Você que vai decidir. Só que é o seguinte, como é que é o terceiro quesito? Assim agindo, você diz que ele agiu. O réu deu início, ou seja, gerou um risco concreto e relevante. Deu início, é um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade. Se o juiz falar sim, está condenado no tentado. Se vai dizer não, você já falou que fui ele ali. Então o teu não é o não ao quesito do dolo. É assim que é quesitado o dolo. E aí já vai para ele. E aí deixa de fazer a pergunta do jurado absolve o réu, porque quem tem que julgar é o juiz. O que a Defensoria Pública fez? Pediu para quesitar primeiro o jurado absolve o réu, depois esse. Vítima foi vítima de disparo? Sim. O réu foi autor? Sim. O jurado absolve o réu? Sim. E aí o STJ manteve. E parece que consolidou esse entendimento. Foi um caso aqui, foi um caso do Amazonas. Porque qual que é o raciocínio do STJ? Que você pode se defender em legítima defesa sem intenção de matar, só para lesionar. Então, aquelas lesões que você praticou, você não tinha intenção de com elas matar, só de lesionar mesmo. Ainda que seja um disparo de arma de fogo, né? Mas pode ser facada, sei lá o que for. Aquilo que você produziu na vítima foi com a intenção de ser a retorção suficiente para cessar sem matar. Cessar a agressão sem matar. Então, a intenção de lesão, porque isso seria suficiente. Só que é ilegítimo. Entendeu? Só tem um problema. Assim, aí isso foi quesitado antes. Então, você pode ter comunidade de uma tese absolutória com uma tese desclassificatória. Se entender isso, que foi meramente para lesionar, não foi para matar. Entende? E, então, o cara não morreu por circunstâncias alheias à vontade. Não. Morreu porque eu calibrei a força. É quase que uma semidesistência voluntária. É uma calibração de força. Ausência de dolo mesmo. Só que, o que acontece? Se você muda, o jurado está absolvendo, mas ele não chegou a decidir antes se é ele que tem que julgar ou não. Se ele está absolvendo, é como se ele dissesse, olha, eu sou competente, eu vou julgar, tanto que eu vou absolver. Mas aí depois está dizendo para o jurado, olha, você julgou e eu absolver. Você julgou. E digamos assim, olha que é a ideia. Imagina que o jurado, você quesita para o jurado. Você fala assim, jurado, absolve antes, depois eu vejo se coisa. Você está dizendo assim, o jurado fala, não foi legítima. Aí depois você pede a desclassificação, foi desclassificação, vai para o juiz. O juiz pode reconhecer legítima? E absolver? O cara teve 2 julgamentos, um pelo jurado e depois pela corte, entendeu? É meio... O STJ pacificou que pode.
Mas veja, é um questionamento bem colocado. Você está dizendo, jurado, você não está absolvendo, você está julgando. Agora você vai me dizer que você não pode julgar? Então, sabe, é esquisito. E agora, se eu, juiz, vou julgar, eu posso reconhecer que houve? Ou seja, te dei uma chance, sabe, fica uma coisa meio... Deu uma chance para o jurado e agora está te dando uma chance para o juiz. Meio esquisito, né? Então, exato. Era isso. Gente, os pedidos estão todos aqui, né? Tudo mais nos códigos, mas é isso. Muito obrigado, então. Valeu. Valeu.